Perfeito. Recebendo mais dois alunos aqui. Pessoal, vamos dar início aí ao nosso segundo encontro, tá? Espero que vocês tenham gostado lá, ou curtido os vídeos que eu postei na plataforma, tá bom? Para esclarecer um pouco melhor sobre alguns assuntos que discutimos na aula passada, tá bom? Caso vocês possam me ajudar num sentido, vocês entraram lá na plataforma, né, do YouTube, se você puder se inscrever lá no nosso canal, ativar o seu sininho lá para poder estar sempre por dentro de todas as nossas postagens lá. Tem outras postagens de outras disciplinas que você pode também ter acesso, então fique à vontade, beleza? Pega a sua apostila, por favor, página de número 5. Peço que vocês também deixem aí à sua disposição a Bíblia Sagrada, porque precisaremos utilizá-la no decorrer do nosso encontro, será importante, tá bom? A utilização da Bíblia. Vamos buscar ler a mesma bastante para poder ter todas as informações que os textos sagrados podem estar nos ajudando, ok? Vamos orar ao Senhor para iniciarmos nosso encontro. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao teu santo nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta tarde de sábado para ofertarmos ao Senhor este culto de Bota que eu estou tentando ligar ela, ainda não Se consegui. judeus fôssemos, ó Deus, estaremos aqui cumprindo o nosso Shabat. Mas estamos aqui, Deus, para poder estudar a sua palavra e esclarecer um pouco mais as dúvidas concernentes a esse assunto. Por isso, tira de nós todo o cansaço, toda a fadiga, todos os problemas externos e nos conceda uma tarde abençoada diante da sua presença. Assim agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal. Vamos falar na aula de hoje relacionados a alguns aspectos sobre a vinda de Jesus, ok? E quando discutimos acerca da vinda de Jesus, vamos trabalhar sempre acerca de dois aspectos, sobre o arrebatamento da igreja e sobre a vinda de Jesus. Por quê? Porque, como foi prometido, a ideia do curso é ofertar para todos os alunos a oportunidade de ter contato com todas as visões. É claro que, em um dado momento, vamos partir do pressuposto de uma linha, mas não que estejamos a defender ela, mas vamos adotar uma linha porque é a mais apregoada, mas sem deixar de ofertar o conhecimento ou o pensamento das outras, ok? Então, nós vamos trabalhar esses dois temas, arrebatamento e vinda de Jesus, porque existem dois polos de pensamento acerca desse tema. O pré-tribulacionismo, que apregoa o arrebatamento da igreja, tá bom? O arrebatamento secreto, e temos o pós-tribulacionismo, que discorda desse arrebatamento secreto. Para eles não existirá esse arrebatamento iminente, o abrir e fechar de olhos. Para eles, essa etapa do retorno de Jesus se dará apenas em uma única oportunidade, que é após o período da grande tribulação. Então, para os pré-tribulacionistas, estamos à espera do arrebatamento da igreja. Para o pós-tribulacionista, eles estão à espera da manifestação do anticristo, tá? Então, enquanto nós estamos à espera do Cristo para nos levarmos para o céu, eles não estão à espera do anticristo para o estabelecimento da grande tribulação. E, por vezes, os mesmos utilizam os mesmos versículos para defender as suas teses, tá? Para isso, eu quero passar alguns slides para vocês aqui, que vão esclarecer um pouco melhor e dar um pouco mais de informações, tá? Vou compartilhar os slides aqui na tela com vocês. Vamos lá. Arrebatamento da igreja. Fiquem em paz quanto aos slides. Eu vou organizar eles direitinho para ter uma forma de partilhar com vocês todos eles aqui, para que vocês não venham ter nenhum tipo de perda, tá bom? Então, eu vou separar eles direitinho e colocá-los lá na plataforma para vocês, de repente, utilizarem numa EBD, em um curso no lar, seja lá o que for, tá bom? Então, arrebatamento. Existe uma grande diferença entre
o arrebatamento da igreja, vou colocar aqui em cima, tá bom? Para dar para vocês lerem. Há uma distinção entre rapto e a vinda propriamente dita, tá? No rapto, a igreja de Cristo será retirada repentinamente da terra para se encontrar com o Senhor nos ares, de acordo com a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 17, que vou ler depois, tá bom? Que vou ler depois, não agora. Na vinda, o Senhor virá com a igreja para instalar o milênio. No rapto, Jesus virá para a igreja. Na vinda, o Senhor Jesus virá para o mundo. No rapto, a igreja subirá com Cristo. Na vinda, a igreja virá com ele. No rapto, a igreja irá para o céu. Na vinda, a igreja virá com Cristo para dar início ao milênio na terra. Então, conseguem visualizar essa distinção entre o rapto da igreja e a vinda de Jesus? Como disse aqui os 3 pontos do nosso slide, o rapto vai defender aquela retirada da terra, né, instantânea da igreja por Cristo Jesus, no famoso abrir e fechar de olhos, tá bom? Então, essa linha pré-tribulacionista, ela vai defender com afinco essa perspectiva de pensamento, de que sim, nós iremos, em um dado momento, sermos retirados dessa terra, sem que nós venhamos a ter a oportunidade de saber em que momento, em que hora, em que instante. Já na visão pós-tribulacionista, não haverá esse arrebatamento, mas sim a vinda do Senhor para a instalação do milênio. Por quê? O milênio é a próxima etapa pós o período da grande tribulação, que é quando o Senhor há de reinar por um período de 1000 anos na terra com a sua igreja ou com os seus. Como o pós-tribulacionismo não acredita, não entende essa ideia do arrebatamento da igreja, automaticamente eles também não apregoam a ideia do tribunal de Cristo nesse período, como também não apregoam as bodas do Cordeiro também durante esse período. Tudo isso para eles vem de um modo posterior. Tá? No nosso pensamento, ou na grande maioria das pessoas que estão inseridas aqui nessa aula, a não ser que eu esteja enganado, a igreja será arrebatada, logo em seguida ela passará pelo tribunal de Cristo, logo em seguida ela desfrutará das bodas do Cordeiro, e logo em seguida voltaremos para a Batalha do Armagedon, que é após o término dos 7 anos, e depois sim, com a derrota e a prisão de Satanás por um período de 1000 anos, o estabelecer desse governo divino pelo mesmo período, ok? Então, essa é a primeira separação aí, essa primeira distinção. Tá? Que nada, Márcio, fique em paz. Tá? Outro sim aqui é que no rapto Jesus virá para a igreja, ou seja, ele virá buscar a sua noiva, tá? A lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Já na vinda, o Senhor Jesus virá para o mundo, ou seja, com a intenção de resgatar aqueles que se mantiveram fiéis à presença de Deus ou à palavra dele. No rapto, de acordo com o segundo ponto, a igreja subirá com Cristo. Já na vinda, a igreja descerá com ele. Só que igreja é essa? Se uma igreja não será arrebatada, de acordo com a linha pós, que igreja é essa que há de descer com Cristo? A igreja formada pelas pessoas que já morreram, né, na presença dele, ou aqueles que morreram lá no período do Antigo Testamento, onde, de acordo com o apóstolo Paulo, as manifestações das leis, das festividades, tudo era uma sombra daquele que havia de se manifestar, que era Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento, as pessoas obtinham a sua salvação pela observância da lei. Já no Novo Testamento, pós a vinda de Jesus, elas conseguem a sua salvação por meio da cruz do Calvário. Então, que igreja é essa que vai retornar, tá? De acordo com a linha pós? De todos aqueles que morreram com Cristo, ou de acordo com aqueles que viveram em obediência à palavra do Senhor registrada lá no período do Antigo Testamento.
tá? Então, no rapto, a igreja sobe, na vinda, a igreja desce. No rapto, a igreja sobe sem os olhos verem, na vinda, a igreja desce com todos os olhos visualizando o retorno da mesma. Aqui se manifesta a linha pré como a linha pós, tá? Ficou clara essa distinção aqui, pessoal? Há alguma dúvida, alguma discordância, alguma pergunta? Fique à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa ou podemos seguir? Fala, Jorge. Já E aí, pastor? sua face aqui. A dúvida que eu tinha... Um momento, Jorge, aqui rapidinho. Lembrando que, como eu estou compartilhando os slides aqui, eu não posso ver a face de todos. Eu estou vendo no momento a do Jorge, a da Silvia e a tela fechada do Daniel, tá bom? Então, conforme vocês forem falando, a imagem de vocês vão vir para mim, tá ok? Então, se vocês levantarem a mão, eu não vou conseguir identificar. Então, se quiser falar, abra o microfone e me chame, que automaticamente a sua imagem vem para a primeira linha. Pode falar, Jorge. Bem, pastor, a minha dúvida é que o meu entendimento de pré e pós seria só em relação à tribulação, mas acreditando que haveria o arrebatamento. Só não acredito em arrebatamento secreto, porque eu imagino que uma coisa secreta seja uma coisa assim que está fazendo em secreto, ninguém está vendo, e a Bíblia fala que Jesus vem com os anjos com forte brado, ou seja, e inclusive Apocalipse fala que é o ato, e Paulo confirma isso, que é o ato ao tocar da sétima trombeta. Então, eu só não entendia dessa forma, porque no arrebatamento eu acredito. Só que, acho que Mateus 24, eu acredito que a igreja passa pela tribulação, baseado nisso, mas não da forma que foi exposta hoje. Entendido. Para você ver, Jorge, como a escatologia, estudada um pouco mais aprofundada, ela vai nos mostrar muitos pontos que nem sempre se discorrem nos nossos encontros. A diferença da pré e do pós vai muito além do que passar ou não pelo período da grande tribulação. A linha pré e a linha pós se divergem nesse aspecto que citei aqui antes da sua fala, sobre a vinda ou sobre o rapto. Elas discordam acerca do período da grande tribulação, se a igreja vai ou não passar. Elas discordam acerca do período do milênio, sabe? Elas discordam em vários pontos. O único ponto em que elas concordam de fato é com o ponto de que Jesus virá buscar a sua noiva para morar nas regiões celestiais. Esse é o ponto que elas dão as mãos e seguem. Agora, a linha pré e a linha pós, isso sem contar com a linha meso, tá? Que também, tá bom, nos apresenta muitas situações que nem sempre retratam uma realidade ou uma verdade, tá bom? Então, não é só esse ponto que elas discordam, assim como os outros também, nós visualizaremos isso ao decorrer dos nossos encontros, tá? Porque esses textos citados por você, Apocalipse, Mateus 24, que é o texto base, ou quando você se reporta a ideia do arrebatamento ou do rapto ou da vinda de Jesus, você automaticamente se debruça sobre Mateus 24. Né? Então, tanto a linha pré quanto a linha pós utilizam desses textos para poder defender as suas teses. Para você ter uma noção, ô Jorge, se você pegar Mateus 24, do capítulo 29 do Mateus 24, do versículo 29 até o versículo de número 35, a linha pós está clara ali, tá? Agora, quando você faz a leitura de Mateus 24, versículo 36 ao versículo 44, a linha pré está ali. Então, a linha pós, ela pega Mateus 24, do 29 ao 35, para defender a sua tese. A linha pré pega Mateus 24, versículo 36 ao versículo 44, para defender a sua. Sem contar outros textos que são aplicados dentro dessa mesma defesa. A linha pré, por exemplo, vai utilizar a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ela vai fazer o uso lá de 1 Coríntios, capítulo de número 15, se eu não me engano, versículo de número 54, né? Para dizer ali também que no abrir e fechar de olhos nós estaremos com ele nos céus.
Então, nós conseguimos visualizar que são duas linhas que vão sempre utilizar versículos do texto sagrado e, por vezes, discordar acerca da interpretação dos mesmos. Eu vou até, durante essa semana, compartilhar um artigo com vocês, tá? Sobre algum entendimento sobre rapto, sobre vinda e sobre a parúzia, que vai trabalhar um pouco essa forma de interpretação, porque o grande problema de todo esse cenário é a interpretação dos textos, tá? Que por vezes nós não conseguimos extrair dos textos o contexto cultural, o contexto histórico, tá? Então essas aplicações vão, de certa forma, discordando e concordando entre si. Beleza, Jorge? Vamos discorrer aí com os nossos slides. Paz, pastor. Paz, Diogo, quer falar? Pode falar. Então, assim, o que que acontece? Eu vejo, né, em todas as teorias, né, são teorias, né, eu vejo bastante coerência, né, da forma que elas são montadas. Afinal de contas, elas são montadas embasadas nas escrituras sagradas, mas também vejo muitas coisas que a gente vai ler, vai pontuar e a gente não vai concordar, né? É a grande verdade. E aí eu penso eu aqui, né? Também existe uma grande possibilidade de nenhuma delas estarem corretas, né? Afinal de contas, elas são apenas teorias, são linhas teológicas que são teorias construídas a partir, né, daquilo que a gente encontra, tendo em vista que não aconteceu ainda, ainda vai acontecer. Então, não é algo concreto. Então, assim, às vezes, né, a gente acaba. Eu já vi muitas pessoas, discussão mesmo, né, acerca de qual a linha está correta, né, pessoas defendendo o seu ponto de vista, e como o senhor falou aí para o Jorge, né, Vamos, o ponto de vista ele vai até um determinado versículo, que a partir do versículo seguinte já está falando já de um outro ponto de vista. E isso é interessante, é legal quando a gente faz, né, um estudo um pouco mais aprofundado, que a gente nós acabamos vendo que, que na verdade, as coisas são muito mais profundas do que nós imaginamos. Por saber que o assunto ia discorrer para essa linha aí, é porque a gente já está há algum tempo aí na estrada e a gente sabe bem como é que funciona todo esse cenário, eu pulei e vocês não repararam, ou se repararam, não comentaram, a página de número 4 da apostila, tá? Na Isso foi verdade, o senhor pulou intencional. várias páginas. Oi, Jorge. Na verdade, o senhor pulou várias páginas. Não, porque na aula passada nós discorremos a página 3. Nós falamos sobre a página 3 na aula passada. Nós falamos sobre a página 3. Eu não falei na página 4. Então, sabedor de que o assunto cairia para essa vertente, a fala do Diogo ela foi muito viva e feliz. Por quê? Porque o concordar e o não discordar é algo que está na matriz de cada ser humano. E não há nada de errado nisso, em eu discordar do pensamento da Marcele, em eu concordar com o pensamento da Beatriz, do eu discordar do Márcio, do eu concordar com o Jorge. Eu acho que concordância e discordância são elementos que produzem sabedoria, tá? Então é nesse diálogo, nesse compartilhar de informações que nós crescemos acerca da informação de determinados assuntos. Só que pode não acontecer de acordo com a linha pré e de acordo com a linha pós? Pode. Pode não acontecer, uma vez que todas essas são teorias, como nós estamos trabalhando aqui. Como disse na primeira aula, o que nós temos que ter em mente é a informação acerca dos fatos, até porque o conhecimento ele nos traz possibilidade de identificar o que está acontecendo ao nosso redor. Agora, preparados eu tenho que estar para as duas teses. Se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, eu tenho que estar pronto. Agora, se o anticristo se manifestar e estabelecer o período da grande tribulação, eu tenho que pronto estar também. Então, estar preparado para aquilo que vai acontecer é necessário.
e o conhecimento para se reconhecer aquilo que está ocorrendo na geografia onde nós estamos a viver, também é de extrema suficiência. Agora, pode acontecer? Não pode acontecer? Pode. Tanto pode que na página de número 4 da sua apostila, nós temos ali as definições da escatologia. Que por saber que esse assunto ia descambar para aí, logo no comecinho do nosso encontro, eu já pulei para poder voltar. Porque olha o que a página de número 4 vai retratar. Definições da escatologia. Além de ser um dos capítulos da dogmática cristã, ou seja, no estudo sistemático, é lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, há 4 outros tipos de escatologias que são a escatologia consistente, a idealista, a individual e a realizada. São 4 tipos de formas de você enxergar a escatologia, lembrando que escatologia é o estudo das últimas coisas. Tá? Então, o que a escatologia consistente vai dizer? Esse termo, escatologia consistente, ela nasce com Albert Schweitzer, segundo o qual as ações e a doutrina de Cristo tinham um caráter essencialmente escatológico. Não restam dúvidas, pois, de que o Senhor Jesus há de se preocupar em ensinar aos discípulos as doutrinas das últimas coisas. Todavia, sua preocupação básica era a salvação do ser humano. O que a escatologia consistente vai defender? De que a pregação ou a doutrina de Cristo, ela não tinha uma outra intenção, Ana, a não ser apregoar o retorno de Jesus, a não ser apregoar o plano escatológico. Tá? Então, dentro da visão do Albert Schweitzer, toda a pregação de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que Jesus realizou nos 3 anos de ministério que ele estabeleceu aqui na Terra, tinha uma única e exclusiva intenção: apontar para o seu retorno. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, Jesus ele não apregoou nada que estivesse fora do plano salvífico. Tá? Então, cada uma das pregações, Jesus estava pregando o seu retorno ou a salvação da alma. Para cada ação, ele apontava a salvação da alma. Para cada posicionamento, ele apontava a salvação da alma. Então, o estudo das últimas coisas, de acordo com a tese de Albert Schweitzer, tudo que Jesus fez apontava para a salvação ou para o mundo vindouro. A idealista já tinha um outro tipo de pensamento. Tá? A escatologia idealista é uma corrente doutrinária que relaciona a escatologia bíblica às verdades infinitas. Os que defendem tal posicionamento alegam que a doutrina das últimas coisas não terá qualquer efeito sobre a história da humanidade. Relegam-na, pois, à condição de mera utopia, projeto irrealizável ou uma fantasia. O que a escatologia idealista vai apregoar? Que a Juliana, ela nada mais tomou um chá de cogumelo ou fumou um cigarrinho sem filtro e passou a apregoar que Jesus vai voltar buscar a sua igreja para morar no céu. É uma mera utopia. É um projeto irrealizável. É uma fantasia. Então, tudo isso que nós estamos realizando aqui, de acordo com a escatologia idealista, é mera perda de tempo. Porque não vai afetar a história da humanidade, o estudo das últimas coisas. Se Jesus, de fato, retornar, não vai mudar nada na história da vida de ninguém. Tá? E que todos nós somos personagens que vivem num fantástico mundo de Bob. Tá? Fazemos o uso de um baseado, de um chá de cogumelo, ou que estamos com uma loucura estabelecida em nossa mente. Porque o projeto é irrealizável. E vamos analisar aqui, pessoal. Se eu estivesse aqui com vocês que estão aqui, nós somos 18 aqui no momento, tá? E eu entrasse aqui nessa aula e começasse a pregoar uma ideia de que vocês nunca tivessem escutado. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: entrei aqui nesse encontro e começasse a pregoar a seguinte homilia.
Vim pregar para vocês sobre Jesus. E aí o Renato levantava a mão e falava assim, ó, quem é Jesus? E eu começaria a explicar. Jesus foi um homem que nasceu do ventre de uma mulher chamada Maria, que ainda era virgem, e que permaneceu virgem pós a sua gestação. Automaticamente o Renato ia levantar a mão e falar assim, espera lá, tem alguma coisa de errado. Se ela está grávida, ela não pode continuar virgem. Algo aconteceu para que ela estivesse grávida. E virgem não engravida. Ou seja, a mulher não permanece virgem depois de engravidar. Então o Renato já ia me questionar falando, você está errado, tem alguma coisa errada nisso. A minha explicação para o Renato seria, não, Renato, é que o filho que Maria está gerando foi semeado no seu ventre por meio do Espírito de Deus. Deus desceu e colocou uma criança no ventre dessa mulher virgem. Por isso ela permaneceu virgem. O Renato, que é careca, ia ficar cabeludo, né? Então, é uma mulher que era virgem e que tem agora um moleque no seu ventre. Ela não se relacionou sexualmente para poder gestar. O Renato já ia ficar meio bicudo comigo. Já ia virar o olho para mim. E eu ia continuar a minha homilia. Bom, seguindo a minha pregação, pessoal, depois dessa interrupção do Renato, essa mulher, ela continuou virgem mesmo grávida. Tá? Logo em seguida, essa criança nasceu, que nós chamamos de nascimento virginal de Jesus. Ele nasce de uma mulher virgem. Tá? Nasce de uma mulher virgem. A Ana caiu, voltou de novo. Tá bom? Esse moleque, ele viveu durante 30 anos em secreto, se preparando para poder exercer uma função no tempo determinado. Quando ele completa 30 anos de idade, ele começa o seu ministério durante um período de 3 anos. Ele começa multiplicando pão e peixe, ele começa transformando água em vinho, ele cura enfermos, enfermos esses que possuíam cegueira, paralisia, lepra. Ele anda com prostituta, ele anda com cobrador de impostos, ele anda com pessoas leprosas, ele até ressuscita mortos. Só que um belo dia, de tanto ele fazer o bem, o mataram. Nesse exato momento, a Marcele vai levantar a mão e falar assim, ué, por que matam um cara tão bom? Né? A minha resposta para a Marcele será, porque naquele período, as pessoas não estavam muito bem acostumadas com alguém que produzia algo de bom para o outro. A Marcele automaticamente ia falar assim, espera lá, tem alguma coisa de errado nessa história. Esse Jesus aí não era boa coisa, não. Para matarem ele, é sinal de que ele não prestava. Eu tenho certeza que esse Jesus aí, ele tinha alguma coisa por detrás, ele enganava as pessoas. Não é possível que alguém tão bom padece o que ele padeceu. Ah, pastor, pelo amor de Deus, esse negócio aí tem alguma coisa que o senhor não está contando direito. Tem caroço nesse angu aí, tá? Beleza. Eu vou deixar a Marcele falando, mas ela também vai ficar bicuda comigo. Eu vou discorrer a minha informação. Essa pessoa chamada Jesus, ela é crucificada, ela morre, beleza? Mas ao terceiro dia ela ressuscitou. E durante esse tempo em que ela ressuscitou, ela apregoou novamente a palavra, ela se reencontrou com as pessoas pelo qual elas continuaram a sua caminhada, né? Aí o Jorge falou assim, pera lá, ele nasceu de uma mulher virgem, ele morreu por produzir o bem, ele ressuscitou ao terceiro dia, é isso mesmo, Leandro? Eu falei, é isso mesmo. Só que não é só isso, Jorge. Quando ele desceu, ele subiu e falou que iria para um lugar para preparar morada, para que aonde ele estivesse, todos aqueles que acreditassem no seu sacrifício viessem a estar também. Beleza, ele vai construir uma casa para onde? Para a gente morar. Falei, no céu, Jorge. E como é que a gente vai morar lá? Não, ele falou que vai voltar em um tempo determinado para nos buscar, para nos conduzir até lá. Mas como é que a gente vai subir? Num foguete de um grande milionário desse? Não.
nós seremos arrebatados e moraremos lá por toda a eternidade. Sabe o que o Daniel vai falar? Tu tá doente, cara. Você é um maluco. Não é meio que uma utopia, Meneguti, acreditar nessa narrativa? Sem fé é impossível nós acreditarmos nessa tese. É possível acreditar sem fé? Não, não é possível. Não é possível acreditar sem fé. Entende? Não tem Então, condições, não pode tem falar, lógica. Márcio. Perdão ter te cortado. Não tem lógica, não tem como não acreditar sem ter fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a escatologia idealista vai dizer que isso é uma utopia, que isso é um projeto irrealizável, que isso é fruto de uma fantasia. Porque o escatológico que trabalha com essa ideia, ele não possui fé, ele só possui razão. Então, se um homem, quando eu falo homem, eu falo, né, para não falar todos, um homem, tá bom? Todos nós temos uma mesma premissa. Para acreditar nas teses e nas ações de Deus só por meio da fé. Tá bom? Só por meio da fé. Cadê o Renato aqui? Renato, pastor, o senhor falou sobre a doutrina meso. Falei um pouquinho, Renato, não entrei em detalhes. Por quê? Tem alguma dúvida acerca dela? Desculpa, pastor. Eu só queria entender, mas aí depois eu assisto, eu cheguei um pouquinho tarde, eu assisto a aula de novo e tiro. Não, eu não Daqui eu entrei no falo com o detalhe senhor da posterior. teoria meso, Renato, porque ela não chegou nesse momento aqui, entendeu? Mas a gente vai trabalhar sobre ela um pouquinho mais à frente, sobre as 3 linhas, tá bom? Tá ok, Tá ok? tá ok. Nós só trabalhamos as 2 pré e pós para responder uma questão do Jorge, tá bom, Renato? Então, a escatologia idealista, ela é uma utopia. Acreditar numa utopia, que nós acreditamos numa utopia. E tem a escatologia individual. É o estudo das últimas coisas que dizem respeito exclusivamente ao indivíduo, tratando de sua morte, do seu estado intermediário, da sua ressurreição e também do seu destino eterno. Nesse contexto, nenhuma abordagem é feita, quer seja Israel, quer seja a igreja. A escatologia individual, ela vai apregoar, basicamente, aquilo que nós constantemente escutamos, que a salvação ela é individual. Tá? Escatologia individual trabalha a salvação individual. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. A salvação ela é individual? Sim ou não? Ana, a salvação é individual? Eu creio que sim. Creio que sim. Até porque eu aprendi assim, né? Sim. Alguém discorda da Ana? Sim ou não? Não, né? A salvação, ela é individual, mas ela não é individualista. Tá? Porque apregoar que a salvação é individual é uma coisa. Deixar de se preocupar com o coletivo é outra coisa completamente diferente. Quando eu apregoo que a salvação ela é individual, eu estou dizendo que ninguém pode fazer nada para alcançar a salvação por mim. Eu sou responsável pela minha salvação. Só que eu não posso, por meio das minhas ações, salvar o seu Geraldo. Mas eu posso, por meio das minhas ações, fazer com que o seu Geraldo se perca. Então, eu tenho responsabilidades na minha salvação e eu tenho responsabilidades com a salvação do seu Geraldo, com a salvação dos outros. Quer Bíblia para isso? Vamos lá.
Marcele, por favor, Hebreus 10, 24. Jorge, por gentileza, Mateus 18, versículo 6 ao 7. Daniel, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. Hebreus o quê, pastor? 10, 24. Vamos lá, Marcele. Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Opa! Então, aquele texto que tanto se defende sobre a importância de se congregar, ele vem acompanhado de um porquê. Qual é o porquê? Por que é relevante se congregar? O versículo 24 é claro ao retratar a ideia que diz que eu congrego para considerar um ao outro. Ou seja, é por consideração ao meu próximo que eu congrego. Tá? Outro, sim, para estimular aquele que se encontra dentro da igreja. Estimular a fazer o quê? A prática do amor e das boas obras. Outro, por que eu devo congregar? Tá? Para admoestar uns aos outros, principalmente porque vem se aproximando aquele grande dia. Então, a salvação é individual, mas não me furta do dever, tá? De auxiliar na salvação do outro, de considerar que o outro tem relevância, de considerar que o outro precisa da minha palavra, de exortar, de admoestar o outro de que o fim dos tempos está chegando. Então, é muito fácil dizer a salvação é individual, eu estou preocupado com a minha vida, a farinha é pouca, meu pirão primeiro, eu tenho meu umbigo primeiro para olhar depois dos outros. Tá? A salvação é individual, eu assumo as minhas responsabilidades, cada um que assume as suas. Não é dessa forma e muito menos desse jeito. Tá? Então, a escatologia individual vai apregoar que eu vou me preocupar com a minha, não vou me preocupar com a da Marcele. Ela que se lasque com a vida dela para lá. Ela que se ocupe em buscar a salvação dela para lá. Só que o texto sagrado apregou o contrário. Tá bom? Esse é o primeiro ponto, que desconstrói essa ideia que é tão apregoada dentro dos trâmites religiosos. Tá? Eu tenho, sim, responsabilidade sobre a vida do outro. E quando vou à igreja, eu não vou pensando em mim, eu vou pensando no outro. Eu vou pensando em animar a Silvia, eu vou pensando em dar consideração às dores da Ana, eu vou pensando em admoestar a Elaine, eu vou pensando em fortalecer o Jorge, eu não vou pensando em buscar a minha bênção, eu vou pensando que eu tenho que ser uma bênção na vida das outras pessoas que lá se encontram. Por quê? Porque está se aproximando aquele grande dia. Por que nós encontramos tanta gente fraca, depressiva, deprimida, ansiosa dentro das igrejas? Porque quando você entra lá, você se depara com cada um olhando para o seu próprio umbigo, você se depara com pessoas buscando a sua própria bênção, pessoas preocupadas em suprir as suas próprias necessidades, em suprir a ausência, em tentar inflamar o seu próprio ego, em ter o seu próprio nome exaltado, em querer visualizar se o outro fez errado. Mas quando eu não cumpro Hebreus 10, 24 e 25, a minha ida para a igreja ela é vã. Ela não é fértil, ela não é produtiva e não é visualizada por Deus.
Olha a relevância de eu ir para um culto. Então, quando nós passarmos a entender que eu ir para o culto não é um lugar de eu pedir bênção, mas de eu ser a bênção, de repente eu sou abençoado. É por isso que tem tanta gente perdida. E quando alguém cai, eu ainda vou para dentro da igreja apontar o pecado do meu irmão, entendendo que eu não tive responsabilidade alguma na queda do mesmo, quando na verdade nós temos. Porque se você apregoou, se você admoestou, se você fortaleceu, se você considerou e a pessoa resolveu cair, beleza, suas mãos estão limpas, o sangue não está sobre as mesmas. Mas quando nós vamos para o culto pensando só em nós temos sim uma parcela de culpa sobre a queda do irmão. Tá? Então, primeiro ponto lido pela Marcele. Segundo, Mateus 18, versículos 6 e 7. Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse às profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. É necessário que venha escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Esse versículo eu não preciso nem falar nada, né? É melhor você pendurar uma pedra no pescoço e se matar do que você fazer um dos pequeninos pecar. Que salvação individual é essa? Que eu me preocupo só com a minha e que é do Márcio que ele se lasque. Sendo que o próprio Jesus vai dizer aqui, ó, ai do mundo. Não é ai da igreja, é ai do mundo. Ai do mundo por causa dos escândalos, ponto de exclamação. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem os escândalos vier. E tem gente que fala, eu sou o dono da minha vida, não devo satisfação dela para ninguém. Como é que é isso? Como é que eu não devo satisfação da minha vida para ninguém? Como é que a minha vida não tem relevância para a vida de ninguém? Como é que as minhas ações... Não, eu tenho sim que rever as minhas atitudes. Eu tenho sim que rever a minha postura, a minha conduta. É porque tem um bando de crente por aí achando que vai para o céu, sabe? Simplesmente porque está olhando para suas próprias ações, que não deve satisfação para ninguém. A nossa vida deve ser um livro aberto. Sabe? É por isso que Santo Agostinho vai pregoar. Pregue a palavra. E, se for necessário, utilize as palavras ou a sua voz, porque a minha postura, ela prega mais do que as minhas palavras. Então, os escândalos vão acontecer. E Jesus vai dizer que é necessário que eles venham. Porque são no meio dos escândalos, Menegus, que nós conseguimos visualizar os que servem e os que não servem. Sim, Renato. Hebreus 10, 24, Mateus 18, versículos 6 e 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, 32. Tá? Então, melhor é que você pendure uma pedra no pescoço e pule, do que realizar ações que façam um dos pequeninos pecar. Então, olha como é que essas teses vão sendo desconstruídas. Olha como é que essas visões vão sendo colocadas por terra. Tá? Vamos lá. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Tá ruim? Olha aqui, vou ler o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não faço para o meu nome, eu não faço para a minha glória, eu não faço para ter o meu nome estampado na próxima conferência, no próximo congresso.
na próxima vigília, na próxima festividade. Eu não faço para ganhar agenda, eu não faço para ganhar status. Porque tudo que eu for realizar tem que ser para a glória de Deus. Não é para que eu possa me enaltecer. Versículo 32, lido pelo Dani. Não vos tornei causas de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, que salvação individual é essa que eu não me preocupo em ser pedra de tropeço para alguém? O que é ser pedra de tropeço? Sabe? É quando você só se preocupa com aquilo que você quer. Aí eu falo mesmo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. É 1 Coríntios 10, 32. Ah, eu vou mesmo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. 1 Coríntios 10, 32. Ah, eu posto mesmo. É 1 Coríntios 10, 32. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga as minhas contas. É 1 Coríntios 10, 32. E Paulo é tão sagaz aqui que ele vai dizer: não proporcione escândalo para judeus, para gentios ou para a igreja. Ou seja, eu não posso produzir escândalo para ninguém, nem para os de dentro, nem para os de fora. Que salvação individual é essa? Hein? Verdade. O Márcio falou alguma coisa aqui. Igrejas cheias, porém muito pessoas vazias, esfriamento é muito grande, porém existe uma resistência que continua de pé. Sim, essa resistência, ela existe e sempre vai existir. Né? O problema é quando nós tornamos parte dela. Fala, Elaine. Essa parte do individual. E se fosse algo individual, Jesus não ia chamar para ser seus discípulos, para pregar a palavra. Sim. Né? Dessa forma. Sim. Tá? Recomendo vocês. Pastor, fala, Renato. eu estou fazendo uma pós-psicologia pastoral lá na FAIT e o professor falou uma frase que eu guardei. O problema hoje da igreja é que tem muita gente doente cuidando de doente. Eu acho que não tem como um doente cuidar bem de outro doente. Então, se a mentalidade da liderança não mudar em se tratar primeiro para depois tratar as ovelhas, a gente vai insistir nesse mesmo erro, nessa mesma fala de a igreja hoje tá desviada do foco. Eu vejo a igreja assim desviada um pouco do foco, porque qual é a diferença da igreja? Algumas igrejas que eu frequentei como visitante, até para poder levar uma palavra, parece que tu está no mundo, perdeu a essência. A igreja está perdendo a essência. E se perder a essência de Cristo, que está faltando pouco, acabou. Acabou. Eu vejo dessa forma. A gente aqui que tem que fazer a diferença, que está buscando, que está estudando, que está procurando de fazer diferença, mas sabendo que vai ter pessoas que vão se levantar, vai ter palavras que vai doer no coração, mas que a igreja hoje falam que é um grande hospital, né? Mas é um grande hospital administrado por pessoas psicologicamente muito abaladas e muito doentes. É isso que eu vejo. Salvação, o senhor falou lá atrás, a gente realmente tem que estar preparado para qualquer uma dessas. Porque a gente não sabe, como o irmão falou aí, pode ser que seja até uma quarta opção de salvação, de vir buscar a igreja, que a gente não sabe. Mas que a gente continue assim, com esse pensamento de buscar, de entender, porque hoje está difícil. Se a gente for levar para esse âmbito aqui, a aula acaba. Amém? Desculpa aí ter interrompido. Nada, Renato. O problema não é você estar doente, o problema é você... Toda cura começa pelo reconhecer que doente está. E reconhecer dá trabalho. O Renato falou sobre essência. A igreja perdeu a sua essência, né?
A igreja perde o dom? Não. O fogo desce? Desce. Mas a igreja perdeu a essência por quê? Significado de essência. Essência é um substantivo feminino com origem no latim, essentia, e que indica a natureza ou a característica essencial de uma pessoa ou de uma coisa. Também pode se referir ao aroma ou perfume. Quando a igreja ela perde a sua essência, ela perde a sua natureza, ela perde a sua característica, ela perde o seu aroma. E qual é a característica de igreja? Qual é a natureza da igreja? A natureza da igreja, ela sempre foi, sempre será como um lugar que as pessoas apregoam a palavra e que são abraçadas por ela. Hoje, a igreja se tornou um lugar de tantas coisas, menos um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas. Entende? Posso falar? Pode falar. É assim, concordo com as palavras do irmão, porque eu vejo assim, que a maior parte das igrejas hoje se tornou individualista. As pessoas hoje só pensam em si. É aquele verdadeiro, até o que a gente estava tendo a conversa sobre, lá no seminário, sobre o verdadeiro crente Nutella. As pessoas hoje, a maioria das pessoas, ela entra na igreja pensando em si, benefício próprio. As pessoas não estão mais preocupadas quem está do teu lado, as pessoas não estão mais preocupadas em pregoar a palavra. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito, por isso que muitas pessoas têm caído. Aonde vem, sim, as doenças, né? Que eu creio que é o enfraquecimento da alma. Porque enquanto você está buscando na palavra, enquanto você está orando, você está se fortalecendo através dela. Se você deixa de buscar a palavra, se você não tem uma boa orientação, uma pessoa que te leve a buscar a palavra, automaticamente você vai adoecer. E a gente já vive num mundo que praticamente está perdido. As lutas cada vez piores, cada vez mais difíceis. Então, assim, tem que ter, sim, uma base, tem que ter uma palavra, tem que ter uma liderança e tem que ter, sim, o verdadeiro, a essência mesmo, que é o verdadeiro amor de Cristo, que é ele que faz essa diferença em nós. Perfeito, Elaine. Perfeito. Tá? Então, escatologia individual. Cada um com a sua, cada um no seu quadrado. Tá? Escatologia realizada. Ponto de vista defendido por C.H. Dodd. Dodd ele foi um teólogo protestante, tá? Muito estudioso do Novo Testamento. Os poucos teólogos protestantes que teve alguma relevância ao decorrer da história. Ele tem, inclusive, essa teologia sistemática aqui, ó. Muito boa, tá? Porém muito filosófica, mas excelente, tá? Grossinha para dedéu, mas muito boa, tá? Vamos lá. Segundo o qual as previsões escatológicas das Sagradas Escrituras foram cumpridas nos tempos bíblicos. Atualmente, portanto, de acordo com esse ensinamento, não resta nenhuma expectativa profética. Então, dentro da escatologia realizada, tudo que tinha para acontecer já aconteceu, tá? O que nos resta hoje é apenas morrermos e seguir o juízo, ou seja, céu ou inferno, tá? O que nos resta hoje é descer a sepultura e identificar para onde eu vou, para as mansões celestiais ou para o largo de fogo e de enxofre, tá? Então, só para responder esse carnaval realizado pelo Diogo, que não deu uma palavra a mais, acredito que nem esteja mais presente na Terra, para explicar todas essas 4 escatologias aqui. E respondeu a pergunta: pode não acontecer? Bom, para uns vai acontecer de uma forma, para outros vai acontecer de outra, para outros já até aconteceu, e para outros a ideia do acontecer é apenas uma utopia. Tá? A que mais gerou debate foi a individualista. Porque as outras nem tanto. Tá bom? Beleza, pessoal?
Firme aí nas promessas do seu Salvador? Deixa eu ver o que o Meneguti colocou aqui. 2 Coríntios 3:3, esse é o que devemos ser, embora existem muitos individualismos, não só todas as igrejas, porém algumas virou ponto de encontro da semana. Assim, o Clube do Bolinha, palavras de bênção, correção o povo não quer ouvir, enfim. Sim, virou um ponto de encontro, tá? Um ponto de encontro. Ou um ponto aonde eu vou só para não perder a minha salvação, né? Aí eu vou para a igreja, senão eu vou para o inferno, né? Se você não consegue viver um dia fora da igreja, é porque você nunca se tornou igreja, entendeu? Então, eu acho que nós não somos convidados para ir à igreja. Nós somos convidados a ser a igreja. E tem muita gente sendo ensinado a fazer parte de uma igreja, mas nunca aprenderam a ser a igreja. Porque elas só conseguem ser crentes dentro da. Elas só conseguem dar bons testemunhos dentro da. Elas só conseguem adorar ao Senhor dentro da. Mas quando elas estão fora da igreja, elas não são crentes, elas não dão testemunho, elas não têm postura. E isso é culpa delas? Sim e não. Mas é que, na grande maioria das vezes, nós somos ensinados a fazer parte de uma igreja e não a ser a igreja. Tá? A grande prova disso é que quando você experimenta mudar de congregação, a anterior, automaticamente ela já não te presta mais reverência ou já não te considera mais, ou já deixa de entender que você crente é. Então você entende que você só fez parte de uma igreja. E quando você decidiu ser igreja em outro lugar, você deixou de ser visto como igreja, como crente. Parece que você só é crente se você faz parte de um espaço, de uma denominação pertencente a um CNPJ. E quando você deixa de estar lá, você é inimigo. As pessoas não falam com você, não cumprimentam você, sabe? Não se lembram do que você fez, não te valorizam, tá? Não compram mais com você, não estudam mais com você. O que você fala não é mais relevante. É porque sempre se apregoou a fazer parte de uma igreja, não ser ela, tá? Pastor. Beleza, pessoal? Vamos seguir aí. Compartilhando lá os slides mais uma vez. Vamos aqui para a apostila. Vamos aqui para a apostila. Página de número 5, a vinda de Jesus. Diz assim: a vinda de Jesus será precedida de quê? De apostasia. Amém, pessoal? Deixo aqui um desafio para vocês, para fechar o pacote desse assunto discutido. Depois, quando vocês tiverem um tempo no seu devocional, leiam Ezequiel 34. Todo o capítulo de Ezequiel 34. Tá bom? Leiam todo o capítulo de Ezequiel, capítulo de número 34. Tá ok? Beleza? Só para vocês darem uma respirada, são 5h15 já. Vou dar aí 10 minutinhos de intervalo para vocês. 5h15, 5h25 nós estamos retornando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Retornando aí, tá bom? Pega a sua apostila, por gentileza. Página de número 5. Espero ter esclarecido algumas questões, tá? Ficou alguma dúvida aí, pessoal, acerca do nosso diálogo anterior ao intervalo? Fala, Jorge. Antes do intervalo, o Diogo chamou o senhor 2 vezes aí. Eu não ouvi. Fala, Diogo. Então, já até
Perdi o que eu ia falar. Você mudou até a sua foto, ficou uma foto bem pregador pentecostal, entendeu? Olha lá. Poxa, no momento da foto, estava sentindo muito forte a presença de Deus, cara. Então, eu estou fazendo um curso de como pregar no mistério. Se você se lembrar novamente, é porque a sua fala traz sempre um grande contexto, né? Mas vamos lá, pessoal. Apostila. A vinda de Jesus será precedida de apostasia, tá bom? De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, tá? Apostasia é o abandono da fé e da doutrina. Lembrando que apostatar-se de algo significa romper com aquele algo. No grego, apostasia tem o sentido de divorciar-se, tá? De abrir mão, de quebrar, de opor-se. Então, apostatar-se da fé não é só você deixar de acreditar nela, mas é você ser um inimigo da mesma. Hoje você está na igreja, amanhã você decide sair da igreja e depois da manhã você decide perseguir a igreja. Você se divorciou dela, você apartou-se dela, rompeu com ela, tá? Então, apostasia é o abandono da fé. Mas abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vamos fazer a leitura do que o texto nos propõe, tá? 2 Tessalônica, capítulo 2, versículo de número 3. Diz aí assim: ora, irmãos, vou ler um também. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos que não vos demovais facilmente do vosso pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Aqui o apóstolo Paulo, ele está explicando uma simples ideia. Essa segunda carta que chega à igreja de Tessalônica é para explicar que a primeira que ele havia enviado não estava ainda para acontecer. Porque o que estava acontecendo aqui nesse cenário? Falsos mestres, Menegute, se levantaram para proporcionar uma interpretação errada daquilo que Paulo tinha escrito na primeira carta. Então, Paulo está apontando que a vinda de Jesus será precedida de uma apostasia. E estavam sendo apregoados ali outras situações para dizer que aquilo que Paulo tinha avisado que aconteceria na primeira carta estava acontecendo aqui na segunda. Então, Paulo está dizendo, olha, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é uma carta, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então, Paulo está dizendo, olha, a interpretação que estou dando à minha fala na primeira carta não é a correta. Cuidado com as interpretações erradas, tá? Então, apostasia é o abandono da fé e da doutrina, como em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, que é o que pode ocorrer na igreja. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, e deixem também aberto 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 20. Eu vou ler 2 Timóteo 2, 17 e 18. Bia, por favor, 1 Timóteo 1, 20. Tá? Abra para mim 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 20. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham de alguns. Esses são os apóstatas. Só que eles surgem nesse cenário agora? Não. A figura de um deles já era presente lá na primeira carta que ele envia a Timóteo também.
Lê aí, Bia, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, olha o que Paulo vai falar sobre esses dois camaradas, desde 1 Timóteo. Paulo está dizendo que os entregou nas mãos de Satanás. Entende? Então, quer dizer que existem momentos em que existem pessoas que nos produzem tanto mal, né? Ou que produzem tanto mal à igreja, que, na verdade, eu não preciso entregá-las na mão de Deus, eu tenho que entregá-las na mão do diabo. Né? Costumo dizer que Deus tem misericórdia, o diabo não. Tá? Então, Paulo está dizendo, olha, eu entreguei eles nas mãos de Satanás. Tá? E as ações deles progrediram, porque na segunda carta que ele envia para Timóteo, a figura dos mesmos ainda estão bem vivas, executando as suas ações. Quais ações? Corroendo como câncer, tá? Desviando as pessoas da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, ou seja, já aconteceu, e com isso pervertem a fé de muitos. Tá? Apostila. O mundo não tem de apostatar. A frieza espiritual, o mundanismo, o materialismo, o conformismo e o desvio espiritual avolumam-se no chamado cristianismo professo. Então, o que a apostila está dizendo? Que não é o mundo que tem que se apostatar. Não é o mundo que vai apresentar uma frieza espiritual. Tá? Não é o mundo que eu tenho que visualizar a ideia do materialismo. Não é no mundo que eu vou encontrar o conformismo. Não é no mundo que eu vou encontrar o desvio espiritual. É dentro da igreja. É dentro da vida daqueles que professam o cristianismo. O que ocorre hoje é o erro das pessoas olharem para fora e acharem que é do lado de fora que acontecem os erros. Mas é do lado de dentro. Não é num baile funk, não é numa rave, não é numa roda de samba, não é numa boca de fumo que eu vou visualizar que Jesus está voltando. É dentro da igreja, é dentro do cristianismo professo. Tá? E por que ocorre dentro? Abre aí para mim, 1 João, capítulo 2, versículo 19. Quem não leu ainda? Abre aí, Meneguti. 1 João, capítulo 2, versículo de número 19. E Elaine, por gentileza, aqui está com a câmera aberta. 1 Coríntios 16, 22. 1 Coríntios o quê? 16, 22. 1 João 2,19, é isso? Isso. Então, assim diz a palavra. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, saíram do meio de nós. Ou seja, estavam dentro da igreja, se vestiam como igreja, cantavam como igreja, oravam como igreja, frequentavam a igreja, mas nunca foram à igreja. Fazer parte da igreja não significa que os mesmos são igreja. Tá? Olha o que João está dizendo. Saíram de nós porque nunca foram de nós. Tem gente que está dentro só para tirar quem está dentro para jogar do lado de fora. Já reparou que tem gente dentro da igreja que está há anos lá dentro, produzindo mal, caluniando, fofocando, não produzindo. E por meio deles, muitas pessoas já saíram da igreja. Mas vai ter uma hora que elas vão sair de lá, porque elas não são de lá. Elas fazem parte da igreja, mas não são a igreja. Tá bom? Então, é dentro da igreja que eu tenho que ver essas situações. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Ou seja, se alguém não ama o Senhor, que o mesmo venha a ser visto como uma mentira, uma fraude.
Silvia, eu não digo que amo o Senhor pelo rodar, pular e pelo falar em línguas estranhas. Eu não digo que amo ao Senhor pelo número de vezes que eu estou no culto. Eu não digo que amo ao Senhor pelo título que possui ou pelo valor do meu dízimo. Então, aquele que não ama ao Senhor, que seja tido como uma fraude. Eu posso estar dentro da igreja e ser uma mentira. Eu posso estar dentro da igreja e ser uma fraude. Eu posso estar com o microfone na mão e ser uma fraude, aproveitando a data oportuna, né? Eu posso estar na igreja, pregar na igreja, cantar na igreja, pular, rodar, sapatear na igreja e ser uma anátema, uma mentira, uma fraude. Mas, pastor, o que é ser alguém que ama o Senhor? Bom, fica claro lá em João capítulo 14, versículo 15. Abra lá João 14, 15. Como é que eu posso fazer para não ser uma fraude? Como é que eu posso fazer para não ser uma mentira? João capítulo 14, versículo de número 15. Pode ler? Pode. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao Senhor. Não, mas não, Elaine. João capítulo 14, versículo 15. Ai, desculpa. João 15. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. Opa! Então, como é que eu digo que amo ao Senhor? Se eu guardo os mandamentos dele. Então, não existe outra forma de Deus olhar para a minha vida e falar assim, o Leandro me ama. Se eu amo ao Senhor... Olha que é quem está dizendo isso? Quem é que está dizendo isso aqui, Márcio? Jesus. O próprio Senhor. É Jesus. Jesus. Não é apóstolo nenhum, não é profeta nenhum, é Jesus. Então, se o texto lá de 1 Coríntios 16, 22 vai dizer que quem não ama o Senhor que seja tido como uma fraude, como uma mentira, e se eu não quero ser uma fraude, uma mentira, eu tenho que amar ao Senhor. E como eu amo ao Senhor? Se eu guardo os mandamentos dele. Não basta eu ir para a igreja e gritar, Abba, Pai, entra na minha casa, entra na minha vida, faça morada em mim, chorar, me arrepiar, se eu não guardo os mandamentos de Deus. O texto diz mais, se me amas, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Ô, Renato, quem é o Espírito Consolador? Espírito Santo? Opa! Então, o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Ele só vem se Jesus rogar, correto? Mas Jesus só roga pelo Espírito Santo para ele ser o meu consolador se eu amar a ele. E como é que eu amo a Jesus? Se eu guardo os mandamentos. Então, como é que um sem vergonha está dentro da igreja, dizendo que está cheio do Espírito Santo, se não segue os mandamentos de Deus? Ele está cheio de demônio, pô. Verdade. Eu rodo, eu pulo, eu sapateio, eu entrego profecia, mas não guardo os mandamentos. Não é a presença do Espírito Santo que está na vida do cidadão, não. Porque o texto é claro. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você guarda os meus mandamentos, eu rogo ao Pai por você. Para que o Pai faça o quê por você? Para que ele envie o Consolador. Certo? Esse Consolador, segundo o Renato, é o Espírito Santo. Para que ele esteja convosco para sempre. Trazendo o quê para você? O Espírito da verdade. Então, eu não guardo os mandamentos. Se eu não guardo os mandamentos, eu não tenho o Espírito Santo, eu não vivo uma verdade. Né? Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Poxa, eu não vejo o Senhor agindo na minha vida, eu não vejo o Senhor. Né? Eu fui para o culto hoje e não vi Deus lá. Não vi porque você não guarda os mandamentos. Ver Deus
É para quem ama o Senhor. É para quem guarda os seus mandamentos. Jorge, é o pastor Jorge. Segue o texto, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, mais uma vez ele diz, este é o que me ama. Logo, se eu guardo os mandamentos, eu amo, correto? Se eu não guardo, eu odeio. De acordo com a visão divina. Jesus está dizendo, se você me ama, você me guarda os mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, eu entendo que você me odeia. Tá? E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei nele. Caramba, que negócio doido, né? Então quer dizer que se eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Se eu amo a Deus e guardo os mandamentos, o Pai me ama. E se eu não guardo os mandamentos de Deus, o Pai me ama assim mesmo? Não. Deus ama a todos, sim. Mas manifestar o amor dele só para quem guarda os seus mandamentos. É a mesma coisa, eu amo a todos em Cristo Jesus. Mas eu recebo todos na minha casa? Não. Tá? Versículo 26. Mas o Consolador e o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha só o versículo 24 aqui. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Dúvidas aí? Vamos lá. Pastor, quando o senhor falar guardar seria o mesmo que obedecer a Deus? Sim. Guardar, Elaine, significa guardar, viver, apregoar, ser. Entendeu? Esses mandamentos são os que Moisés escreveu ou tem mais outros no Novo Testamento? Bia, esses mandamentos que ele retrata aqui, trata-se, se me amas, guardareis os meus mandamentos. São os 10 mandamentos do Senhor, tá? Desses 10 mandamentos, nós dividimos eles em duas partes, tá? 5 que me reporta ao meu lidar com Deus e 5 que me reportam ao meu lidar com o meu próximo, tá? De acordo com algumas visões, 6 são para Deus e 4 com o próximo, mas eu prefiro dividir em 5. 5 da forma como eu lido com Deus e 5 da forma como eu lido com o próximo. Que o que Jesus vai dizer, que divide em 2, não é isso? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus diz, se me amas, guardareis os meus mandamentos, ele está dizendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não basta você dizer, de acordo com 1 João, que ama a Deus que não vê, mas odeia o teu próximo que vê. Então, eu tenho que amar aos dois, de acordo com o que Jesus disse, pautado no que Moisés deixou escrito. Tá bom, Bia? Tá ok? Vamos lá. Então, é dentro da igreja. Pastor. Oi, quem me chamou? Cadê? Fala, Diogo. Então, automaticamente a gente pode dizer que uma pessoa mau caráter, ela não tem vínculo nenhum com Deus, né? Essa semana eu ouvi da boca de um pastor que existem pessoas com um leve desvio de caráter que ainda assim são homens de Deus. E eu até, né, eu parei para poder pensar nisso, eu falei, cara, isso não existe. Porque se eu tenho um leve desvio de caráter, isso quer dizer que o Espírito Santo de fato ainda não habita em mim. Porque a Bíblia ela vai falar que o Espírito Santo ele nos convence do pecado. E se eu tenho o Espírito Santo e ouço o Espírito Santo, automaticamente a mudança vai ocorrer dentro de mim, vai ocorrer na minha vida. Diogo, o que diz João capítulo 14, versículo 26? Mas o Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que roda, pula e sapateia no poder. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que se lembra de tudo aquilo que Jesus lhe ensinou, que se lembra de tudo aquilo que a palavra diz. Então, se eu tenho um leve desvio de caráter, eu estou dizendo que os meus erros são intencionais, que os meus pecados são premeditados, que eu engano porque quero, que eu minto porque quero, que eu faço errado porque quero. O meu pecado não é um deslize, não é um acidente de percurso. O mau caráter, ele faz porque quer fazer. Ele erra porque quer errar. Ele passa a perna nos outros porque quer passar. E se assim o faz, é porque ele não se lembra mais do que o Senhor lhe ensinou, ou porque nunca teve contato com aquilo que Jesus já disse. Então, ele ainda tem o Espírito Santo dentro dele? Não, não tem o Espírito Santo dentro dele. Ou se tem, está tão abafado que ele não consegue mais ouvir a voz do mesmo. Beleza, Diogo? O pastor, Fala, Jorge. dá para dar uma palhinha ainda aí ou tá muito próximo já? Vai firme. Estava esperando o senhor chegar nesse ponto aí do anticristo, lá em João, 2 João. João está dizendo lá que ele era do meio do nosso, saiu do meio de nós, mas não era nós. Eu já tinha visto algumas palestras, assim, até estudos de alguns pastores falando sobre isso. E, baseado nesse texto, eles afirmam categoricamente que o anticristo vai ser de uma linhagem judia. Saíram do meio do povo, mas não era do nosso povo. Ou seja, dentro do judaísmo. Vai sair dentro do judaísmo. Só assim, não estou dizendo que o senhor vai falar não é, mas eu vi a sua opinião sobre isso e sobre o texto também, dentro da apostasia. Sobre a figura do anticristo? Sobre essa situação, saíram do nosso meio. Eles falam categoricamente, em cima desse texto, que vai vindo uma linhagem judia. Então, Jorge, saíram do nosso meio, mas não eram no meio de nós. Abre para mim Deuteronômio capítulo 13, versículo 13. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. DT 13, 13. Pode ler? Pode ler. Que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos a outros deuses, deuses que não conheceste. Então, esse povo vem da onde? Bom, falando aqui de DT, eu não dei uma lida para cima, pode ser do povo de Israel. Não sei se fala do Egito também, sim, ou de outro povo, outra nação, mas... Sim. Atos 20 e 30. É porque eu falo isso, que eu fui procurar para quem João escreve aquela carta. Sim. Uns falam que é para uma família e outros falam que é para uma igreja, que era a igreja de Éfeso. Falei, bom, se era para uma igreja, não necessariamente é para o povo de Deus. A ideia aqui, Jorge, é proporcionar um entendimento. Atos o quê, pastor? Só Atos capítulo 20, versículo 30, mas olha pelo versículo de número 29. Tá. Pode ler? Pode. Sei que depois da minha partida entrarão no meio... Estou lendo 29, tá? Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Perfeito. Então você consegue entender, Jorge,
dentro desse cenário que João está estabelecendo aqui, dentro do assunto que nós estamos dialogando aqui, que aquele que virá para poder tentar desconstruir aquilo que está construído não vem de fora, mas sempre vem de dentro. Certo? Agora, a figura do anticristo, nós não sabemos ao certo de onde vem. Existem vertentes que dizem que ele virá de Israel, ou seja, do meio do povo judeu. Existem outras pessoas que vão defender a ideia que esse anticristo vai vir de Roma, tá? Ali da base da cristandade católica. Então, nós não sabemos muito bem ao certo. Mas fato é que a figura do anticristo, que é essa pessoa que vai tentar desconstruir aquilo que está construído por uma nova interpretação das Sagradas Escrituras, sempre virá de dentro. De dentro de onde? De dentro dos meios pelos quais nós temos mais confiança. Nunca é de fora. Sempre é de dentro. A traição, ela vem de dentro. A perseguição, ela vem de dentro. A calúnia, ela vem de dentro. E o anticristo virá de dentro. A preocupação de Paulo sempre foi com os falsos mestres que estavam dentro. A preocupação de Paulo sempre foi com os falsos doutores que vêm de dentro. Os agnósticos vinham de dentro. O anticristo virá de dentro. Agora, se virá de dentro do meio judaico ou se virá do meio cristão, nós não sabemos. Mas uma coisa podemos afirmar: esse que há de se levantar contra as bases que já estão estabelecidas vai dialogar claramente com os nossos princípios de fé e prática. Essa é uma certeza. Sim, é porque a palavra apostasia está falando aqui abandono, fé da doutrina, mas também tem uma outra parte que ela fala de rompimento. Sim, ou seja, divórcio, até baseado... Você a ideia do divórcio. Isso. Até baseado até bem numa traição. E essa palavra anti, ou seja, anti-inflamatório, né? É um antídoto, um remédio que vai combater o quê? O que está inflamado. Por isso que vem o anti. E Cristo vai combater o quê? Vai combater tudo aquilo que é Cristo, que define Cristo, que apoia Cristo, que louva Cristo. Ou seja, a igreja hoje em si. Quando a gente trata a ideia do divórcio ali, sobre a questão da apostasia, o que significa a palavra divórcio? Divórcio significa quebra de contrato. Certo? Que contrato é esse? Contrato é a palavra de Deus. Então, o anticristo ele vai vir por meio dessa quebra de contrato, porque ele vai pregar algo contrário às Sagradas Escrituras. Esse anticristo, ele não vai se apresentar contrário às teses de Cristo. Ele vai se apresentar como se ele fosse de fato o Cristo. Ele não vai tentar manchar a imagem de Cristo. Ele vai se apresentar como Cristo, só que ofertar coisas, tá? Como se fosse Cristo ofertando. Qual era o sonho de Israel? Ter poder, controle, prosperidade, sucesso, etc. e tal. Só que o Jesus que nós servimos nunca ofertou isso para Israel. Poder, fama, prosperidade, sucesso político. Por isso que muitos não acreditaram em Jesus. Esse anticristo, que é o anti-ungido, ele não é o anti-Jesus, ele é o anticristo. Tá? Lembrando que a palavra Cristo significa ungido. Tá? Então ele vai vir ofertando para Israel tudo aquilo que o Jesus não ofertou. O centro do mundo vai ser Israel, o poder mundial político vai ser Israel, a prosperidade vai fluir de Israel, e isso vai trazer com que as pessoas entendam que o anticristo é o próprio Cristo. Tá? Então, João aqui ele está tentando mostrar para o público que essa ideia de que poder, fama e sucesso, ela nunca vem de Cristo, ela vem do anticristo. E essas pregações estão dentro da igreja, ou não estão? Sucesso, poder e fama. Você prega fora ou dentro? Sim, com certeza. Então, o que mais se vê por aí, Jorge disse, pode falar, Márcio, perdão. A cruz de Cristo, hoje em dia, se você for observar em muitos sermões que se ouve por aí, é muito difícil você ouvir uma palavra de redenção.
muito difícil você ouvir um sermão que aponta ele para a cruz de Cristo e para o arrependimento. Falar com o senhor particularmente. Já visitei alguns lugares que não tem essa palavra e no final do culto nem apelo se faz. Nem apelo se faz. Se tem alguém que se sentiu tocado pela palavra, que quer assumir um compromisso ou voltar para Jesus, nem isso ultimamente tem feito. Nem no culto físico e nem no virtual, né, que é transmitido também. Nem isso tem feito. Sim, Isso aí é muito grave. exatamente. O anticristo, ele não está na Terra, mas o espírito dele age. Então, quando o Jorge fala que é a igreja de hoje em dia, tá? O Espírito Santo, ele tem sido deixado de lado, o espírito do anticristo tem sido muito utilizado. Jorge, qual é o papel do anticristo? O papel do anticristo é preparar o caminho para a manifestação do mesmo. Qual era o papel de João Batista? Preparar o caminho para que Jesus chegasse. Qual o papel do anticristo? Do espírito anticristo? Preparar o caminho para o anticristo se manifestar. O que o anticristo vai oferecer para o povo? Poder, sucesso, prosperidade e fama. Quais são as pregações que mais fazem sucesso dentro da igreja? Poder, prosperidade, sucesso e fama. Quando você não prega sobre poder, prosperidade, sucesso e fama, não tem glória, não tem aleluia, não tem adoração, não tem rodar, não tem pular, não tem mais agenda. Então, olha como é que o espírito desse anticristo já age livremente dentro dos nossos cultos. Mesmo que sorrateiramente, colocando na mente do povo que o único foco do crente é ir para o culto para buscar poder, buscar sucesso, buscar prosperidade e fama. Todas as pregações são voltadas para essas temáticas. Então, o espírito do anticristo não age lá fora, age aqui dentro. Prega algo contrário à oferta de poder, sucesso, dinheiro e fama, para ver se você vai ser convidado, para ver se alguém vai dar glória, para ver se ao término do culto alguém vai dizer: nossa, o Renato pregou muito. Não vai, vão te criticar, porque essa ação do espírito anticristo está vivo no coração do povo, está vivo na mente do povo. Então vai ser o público que te ouve que vai te matar. Sabe o que vão dizer para você se você apregoar o que Cristo apregoou? Sinto muito te dizer, cara, mas vão dizer para você assim: crucifica-o. E tem pregador sendo crucificado dentro de suas igrejas porque não prega o que o anticristo estimula eles a pregar. Tem gente sendo jogada de lado ministerialmente, sendo marginalizado dentro da igreja, intitulado como alguém que não prega bem, que não prega mais, que mudou a sua pregação, simplesmente porque não é influenciado pelo espírito desse anticristo. Tem vezes que dá um desânimo você pregar a palavra, porque você se sente, por vezes, influenciado a pregar o que todo mundo prega, a falar o que todo mundo fala, a usar das mesmas artimanhas que todo mundo usa. E você prega e você acaba se sentindo errado, porque você não está sendo quem Deus te chamou para ser. Então, esse espírito já age dentro de nós. Falta só ele se manifestar. Pastor. Pode falar, Diogo. Assim, é interessante, né? Que as pessoas elas não conseguem entender que esse afago, né, na alma humana, né, é algo ruim, é algo que, na verdade, é um veneno que tem sido posto e o cristão não tem percebido, né? Por exemplo, coloca numa igreja a campanha de 7 dias para se tornar próspero, 7 dias para a bênção financeira chegar, a igreja lota. Agora, se você colocar 7 dias para mortificar a minha carne, acabou, ninguém vai, porque as pessoas elas não querem, de fato, viver o evangelho. Elas não querem, de fato, dentro daquilo que o senhor falou até anteriormente, né, cumprir os mandamentos, vivenciar os mandamentos. Eles querem, como eu posso dizer assim, que aquele que prega, aquele que ministra a palavra,
na verdade, passe a mão na cabeça deles e diga que não, vai ficar tudo bem e que vai ser dado aquilo que ele quer, vai ser ofertado a ele por Deus aquilo que ele deseja, onde na verdade não. Uma vez eu estava falando com uma pessoa sobre essas campanhas, 7 dias para Deus fazer alguma coisa. Mas e se Deus não quiser fazer? Simples assim. Deus ele faz se ele quiser. Aí você faz a campanha 7 dias para Deus curar. E se Deus não quiser curar? E se o propósito de Deus é levar fulano A ou fulano B que está com uma doença terminal? Aquela pessoa vai para aquele culto, né, esperançoso daquilo ali, porque o ego dele, né, as pessoas inflaram o ego dele, falando para ele que aquilo ali iria acontecer. Isso é um dos exemplos, né, que eu uso, porque são várias coisas que acontecem, né, estão sendo ofertados, e, na verdade, o evangelho ele é por outro caminho, ele não é por esse caminho de eu receber aquilo que eu desejo. Diogo, o que acontece? O povo quer a bênção de Deus, e o Deus da bênção não quer assumir a responsabilidade. Esse é que é o grande problema de hoje. Nós, principalmente nós, que temos uma convicção, temos que estar o tempo todo vigilante, né? Porque nós somos falhos, né? Porque podemos também cair nesse mesmo erro. Esse que é a questão. Exato. Então, esse espírito do anticristo já age aí, gente. Gente, olha só, o sistema religioso. O mundo está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Tá, mas aonde? Não, tu viu o que aconteceu lá na China? Tu viu o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia? Tu viu que estão querendo estabelecer uma moeda única? Porque isso daí é o exemplo da preparação para o anticristo? Não. A manifestação da preparação do anticristo está dentro das nossas igrejas. Quando se estabelece uma norma, uma regra e um tema sobre aquilo que se deve pregar. E o pior, que quando não se prega sobre aquela regra, sobre aquele tema, sobre aquele assunto, você pregou errado, você não tem visão e você não tem posicionamento da parte de Deus. Fala, Renato. Pastor, Mateus 25:31 fala que ele virá como pastor para separar ovelhas de bode. Eu fui pregar uma saudação que me deram a oportunidade, eu fui falar isso, né? E fiz aquela exortação. A pastora, depois no final do culto, mandou o pastor, briga com ele, mandando o pastor brigar comigo, porque ela foi falar esse texto e o pastor brigou com ela falando que ia espantar as ovelhas da igreja. Qual a opinião do senhor sobre isso? Não, Eu ela nunca não mais está fui com medo de convidado. espantar as ovelhas da igreja, ela está com medo de espantar os lobos. Entendeu? Só que, de repente, o lobo está trazendo recurso para ela. Né? Ela falou o seguinte, ela falou assim, briga com ele, porque ela falou que ela pregou sobre isso uma semana antes, e o pastor, que é esposo dela, brigou com ela, Sim, brigou, sim. entendeu? Aí Ela falou eu assim, vai fui lá e na briga com semana ele seguinte, também. briga com ele, entendeu? E a igreja tá assim. Aí o pastor ficou com aquela cara me olhando, mas, né, Vai a falar benção de contigo? Ele não é Deus. maluco, né? Entendeu? Assim, infelizmente, a gente está vivendo isso aí. Eu concordo plenamente com tudo que foi colocado. A igreja hoje está desse modo. Se você chegar para pregar a verdade, não serve mais. Entendeu? Porque a verdade vai trazer salvação, mas não vai trazer recurso. Infelizmente, virou um comércio. Sim, sim. É a presença do espírito do anticristo no meio da mesma. Tá? Pastor, Oi, Marcele, pode falar. só tocando só num assunto. Realmente está muito complicado essa situação. Como o senhor sabe, eu sou ministra de louvor, né? E assim, até mesmo os louvores de hoje em dia tá difícil. Como teve aquela campanha foi imersão, né? A gente ficou até com dificuldade de encontrar um louvor para libertação. E hoje em dia, quando a gente procura até mesmo um louvor,
a gente vê louvores somente de bênção, é tipo louvores de autoajuda. Até mesmo está difícil de a gente encontrar uns louvores de adoração e libertação. Está muito complicado essa geração de agora. Sim, você não tem mais aquele louvor que te leve a adorar. Sim. Né? A exaltar a santidade de Deus. São louvores que são feitos para poder gerar um estímulo para que você continue caminhando com Deus. Então, é um louvor de autoajuda. Não é um louvor que exalta a santidade de Deus, como eram os louvores congregacionais antigos. Só que se você se reportar aos louvores congregacionais antigos, as pessoas já não aceitam mais. Então, só não vê quem não quer. Que 1 João capítulo 2, versículo 19, já está acontecendo. Ele só não saiu de lá ainda, mas ele já se encontra lá. O espírito dele já se encontra lá, interferindo nas nossas pregações, interferindo nos nossos louvores. Sabe? Porque não se tem mais louvor que exalte a santidade de Deus. Como foi o louvor lá da consagração do templo de Salomão, quando Salomão só entoa uma parte da canção dizendo: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A Shekinah de Deus desceu e encheu toda a casa. Qual deveria ser o louvor que Paulo e Silas cantavam por volta da meia-noite lá na prisão? Nós não sabemos, mas eu tenho certeza que não foi um louvor de autoajuda. Foi um louvor que entoava a santidade e elevava a glória a Deus. Entende? Mas vamos voltar aqui que eu ainda tenho 5 minutinhos de aula com vocês. Vamos lá. Isto pode ser observado na igreja de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 3, 14 e 18. Nesse tempo, a máscara do pseudo-cristianismo cairá de vez. A humanidade atual, em todas as camadas sociais e em todos os países, tornar-se-ão cada vez mais indiferentes a Deus, a sua palavra e tudo mais que lhe diz respeito. Isso também precede ainda de Jesus, conforme ele mesmo diz em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 8. Abra aí, Jorge, Lucas 18, 8. Pode ler? Pode, por gentileza. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Beleza. Por que depressa? Se eu entendo que ele vem depressa, eu desconstruo aquela ideia de que Deus não chega antes nem depois. Né? Por que depressa? Essas palavras depressa, ou essa palavra depressa, né, elas foram ditas há aproximadamente 2000 anos. E seu cumprimento final ainda está por vir, ou seja, não aconteceu. Então, Lucas 18, 8 diz que ele vai vir como, Jorge? Depressa, correto? Só que esse texto já foi apregoado há mais de 2000 anos atrás. E esse depressa ainda não aconteceu. Então, não é pressa assim, né? Dentro do nosso entendimento, ele está tardando. Tá? Mas lê aí para mim, o Renato, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 9. Para a gente entender claramente, tá? Porque o apóstolo Pedro, ele vai colocar todas essas coisas na perspectiva correta. 2 Pedro o quê? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 9. Pastor, 2 Pedro 14, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 9. 3.
Segunda Pedro 3. Repete aí, pastor, que eu estou com problema na internet aqui. 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Do 8 ao 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deixa aberto aí, Renato. O texto de Pedro começa com o seguinte pedido: não se esqueçam disso. Disso que para Deus um dia é como 1000, e como 1000, e 1000 é como se fosse um. Beleza? Então, olha o que Pedro faz com Lucas 18, 8. Ele coloca as coisas dentro de uma perspectiva correta, pessoal. Deus não é tardio em seu relacionamento com a humanidade, no sentido como as pessoas compreendem o termo tardar. Tá? Quando é que foi escrito o Evangelho de Lucas? Provavelmente no 1º século depois da morte de Cristo. Então, nós temos aí, no 1º século, nós temos 2 séculos, certo? 2000 anos. Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como se fosse 1000, e 1000 como se fosse um. Dentro do relógio de Deus, quanto tempo tem do escrito de Lucas até 1 abril de 2023? 2 dias. 2 dias. 2 dias e algumas horas. Quase 3 dias. Verdade. Você está entendendo? Então, Lucas vai dizer, Deus não... Ele vai vir depressa. Poxa, mas se passou já 2000 anos, não, porque Pedro vai dizer que um é como 1000 e 1000 é como um. E da onde Pedro tira isso, gente? Pedro inventa esse termo? Foi uma revelação dele? Sim ou não? Pedro tira isso lá de Salmo 90. Livro de Salmo que muita gente não gosta de ler, que eu amo, né? Abre lá Salmo 90. Primeiro salmo a ser escrito dos 150. Escrito por Moisés. Livro de Salmos são 90, né? São 150 salmos. O salmo de número 90 foi o primeiro a ser escrito pelas mãos de Moisés. Lê aí o versículo de número 4. Quem achou Salmo 90, versículo 4? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Moisés escreveu isso, Jó. E Pedro, lá no Novo Testamento, ratificou. Pastor. O que Lucas... Peraí, Diogo, vou te dar a voz. O que Lucas disse em 18. Que depressa ele virá. E por que ele não veio ainda, Renato? De acordo com 2 Pedro, versículo 9, do capítulo 3 que você leu. Eu entendo que é o final, né? Não pereça, que alguns não pereçam, não é isso, pastor? Ele não veio ainda? Pastor, porque ainda não se manifestou o filho da perdição? Não. 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Não, estou falando da vinda de Jesus. Ele ainda não veio porque ainda não se manifestou o filho da perdição? Não, está lá em 2 Pedro seria... a resposta. A resposta da minha pergunta está lá em 2 Pedro. Vem ainda por causa do arrependimento? Muitos não se 2 arrependeram? Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Quem disse isso daqui? Moisés, no Salmo 90. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Por que para alguns ainda tem por tardia? Porque não olha de acordo com os olhos de Deus. Então, aos meus olhos, essa promessa de Lucas, capítulo 18, foi feita há 2023 anos atrás. Mas foi feita por Deus, de acordo com Moisés, ratificada por Pedro, há 3 dias atrás. Certo? Ele é longânimo para convosco. E por que ele não voltou ainda? Porque ele é longânimo para convosco,
não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Então, para cada dia que o Senhor demora para voltar, é uma oportunidade que Ele dá para nós nos arrependermos. Então, amanhã é dia 2 de abril. Que dia amanhã é dia 2 de abril? Amanhã é domingo, é dia de eu ir para EBD, é dia de eu ir para Santa Ceia. Dia 3 de abril é segunda-feira. Caramba, é segunda-feira. O que eu faço segunda-feira? Vou trabalhar, vou acordar cedo, vou pegar o busão lotado, vou pegar o trem lotado. Não! Dia 2 de abril é um novo dia que Deus nos dá para nós nos arrependermos. Dia 3 de abril é um novo dia que Deus nos dá para nós nos arrependermos. Então, quanto tempo tem essa promessa, Renato? 2 para 3 dias. De 2 para 3 dias. Ele continua nos dando oportunidade, né? Foi o que eu Todo falei, dia. que Pastor, Deixa só o Diogo falar, que ele pediu a voz primeiro, depois eu dou a voz para você. Fala, Diogo. Então, dentro dessa questão aí dos 2.000 anos e tal, né? Há quem diga que a parábola, né, do samaritano, do bom samaritano, é O uma bom parábola. samaritano? Bom samaritano é uma parábola messiânica também, né? Segundo, né, alguns falam, ali o que Jesus queria dizer? Que aqueles que deveriam, né, socorrer, né, que são os da casa, seriam os levitas, né, e os sacerdotes não socorreram, né, o rapaz, e aí vem uma pessoa, socorre aquele rapaz, coloca aquele rapaz na estadia e fala que retornaria, né? E aí vem uma história que diz que ele voltaria 2 dias depois, né? Para poder pagar o que ficasse pendente. E aí algumas pessoas associam isso a uma mensagem messiânica de Cristo. Sim. Né? Porque ele vai voltar. Né? Ele vai voltar. Fala, Elaine. no Salmo 90 também diz, no versículo 12, fala sobre isso, sobre ensinar a contar os nossos dias, né? Eu creio que Moisés, quando ele escreveu, para a gente alcançar a sabedoria, conforme cada dia a gente venha buscar a palavra, a gente venha começar a entender realmente o propósito da palavra de Deus. E eu amo esse versículo, eu tenho levado para mim. O livro de Salmos, Elaine, ele nos reporta ideias que nós não temos como mensurar. Verdade. Eu já ouvi, assim, o pastor Leandro vai pregar. Abre o livro de Salmos que ele vai pregar lá. E parece que não se dá muito valor. E quinta-feira foi linda a tua palavra. Mas todos os personagens bíblicos se reportam ao livro de Salmos para dar embasamento às suas falas. São 150 hinos, Marcelo. Como a Marcelo trouxe aí a fala dos louvores, talvez os poetas do mundo gospel não leem os salmos, né, que se encontram na Bíblia. Por isso, tem louvado algo fora daquilo que a Bíblia se reporta que devemos louvar. Tá? Então, assim, tem 3 dias. E amanhã é um novo dia que o Senhor nos dá para nós nos arrependermos das nossas más ações. Porque o versículo de número 10 pode acontecer a qualquer momento. Mas o dia do Senhor virá. 2 Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo. E os elementos ardendo se desfararão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, um dia, tudo que nós realizamos vai ser descoberto. Então, se amanhã algo do céu não acontecer, do retorno dele à terra, significa que ele te deu mais uma oportunidade de você se arrepender. E se ele voltar, significa que todas as suas obras serão apresentadas diante dos céus.
É um grande desafio, porque ele pode voltar amanhã e eu ir ou ficar. Ele pode voltar amanhã e eu subir e ter que apresentar. Para ele, todo o trabalho realizado por mim na Terra. Se apresentar um trabalho para um professor em sala de aula já é difícil, imagine apresentar o seu trabalho para o Deus Criador dos céus e da terra. E se ele voltar amanhã, e você subir aos céus, o que tens tu para apresentar para ele? Assim eu encerro essa minha aula com essa pergunta. O que estará nas tuas mãos se amanhã o som da última trombeta soar? Amém? Vamos orar ao Senhor, no nome de Jesus? Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos dar glórias ao teu santo nome, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos reunirmos aqui nessa aula e aqui debatermos e discutirmos acerca de assuntos que são relevantes para a nossa e para a fé de tantas outras pessoas. Nos ajuda, ó Deus, a nos posicionarmos de uma forma que o teu nome venha a ser glorificado. Nos ajudas, ó Deus, a fazer obras que sejam importantes para que naquele grande dia nós temos o que lhe apresentar. Deus da glória, Pai das luzes, nos ajuda a sermos crentes nessa terra. Nos ajuda, Deus, a servirmos ao Senhor de forma que o teu nome venha a ser glorificado. Porque se caso amanhã o Senhor não retorne, nós temos obra para fazer. E caso o Senhor retorne, nós temos obra ali a apresentar. Então nos ajuda, Deus, a sermos obreiros aprovados diante dos teus olhos. Nos dê graça, poder e unção para executarmos nessa terra frente ao sistema que a todo tempo tenta nos abafar, nos oprimir, nos marginalizar. Assim, Deus, eu entrego esses teus servos e servas do Senhor que se mantiveram aqui nesta aula até esse horário. Toma também aqueles que por um motivo ou outro tiveram que sair mais cedo, ou os que não frequentaram a aula na data de hoje. Abençoa-os, ó Deus, e conceda aos mesmos um final de semana de bênção e de repleto da sua presença. Assim nós oramos, gratos que somos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, fiquem na paz. Assim que carregar a aula, eu mostro para vocês lá, tá? Fala, Jorge. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito boa aula. Sempre, né, professor? Sempre. Pai, Silvinha, beijo grande. Paz, beijo. Tchau, gente. Bom final de semana para todos. Vocês também.